Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. Jesus é levado a Pilatos. E chegada que foi a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus, para o entregarem à morte. E preso o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. O suicídio de Judas Iscariotes. Então Judas, que havia sido traidor, vendo que fora condenado Jesus, tocado de arrependimento, tornou a levar as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei entregando sangue inocente. Mas eles lhe responderam: a nós que se nos dá? Viras tu lá o que fazias. E depois de lançar as moedas no templo, retirou-se e foi se pendurar de um laço. Escrúpulos dos hipócritas. Mas os príncipes dos sacerdotes, tomando o dinheiro, disseram: não é lícito deitá-lo na arca das esmolas, porque é preço de sangue. Tendo, pois, deliberado em conselho sobre a matéria, compraram com ele o campo de um oleiro e para servir de cemitério aos forasteiros. Por esta razão se ficou chamando aquele campo até o dia de hoje Haceldamá, isto é, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi anunciado ao profeta Jeremias, que diz: e tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi apressado, a quem puseram em preço com os filhos de Israel, e deram-nas pelo campo de um oleiro, assim como me ordenou o Senhor. O julgamento. Foi apresentado, pois, Jesus ao governador, e o governador lhe fez essa pergunta, dizendo: tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, não respondeu coisa alguma. Então lhe disse Pilatos: tu não ouves de quantos crimes te fazem cargo? E não lhe respondeu a palavra alguma, de modo que se admirou o governador em grande maneira. Ora, o governador tinha por costume, no dia da festa, soltar aquele preso que os do povo quisessem. E naquela ocasião, tinha ele um preso afamado que se chamava Barrabás. Estando, pois, eles todos juntos, disse-lhe Pilatos: qual querei-vos que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, que se chama o Cristo? Porque sabia que por inveja é que lhe o haviam entregado. Entretanto, estando ele assentado no seu tribunal, mandou-lhe dizer sua mulher: não te embaraçes com a causa desse justo, porque hoje em sonhos foi muito o que padeci por seu respeito. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram aos do povo que pedissem a Barrabás e que fizessem morrer a Jesus. E fazendo o governador esta pergunta, lhes disse: qual dos dois querei-vos que eu vos solte? E responderam eles: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: pois que hei de fazer de Jesus, que se chama o Cristo? Responderam todos: que seja crucificado. O governador lhes disse: pois que mal tem ele feito? E eles levantaram mais o grito, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, mas que cada vez era maior o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos à vista do povo, dizendo: eu sou inocente do sangue deste justo. Vá lá, vos avinde. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou a Barrabás. O Salvador flagelado e escarnecido. E depois de fazer açoitar a Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Então os soldados do governador, tomando a Jesus para o levarem ao pretório, fizeram formar na roda dele toda a corte. E despindo-o, lhe vestiram um manto carmesim, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça, e na sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: Deus te salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram uma cana e lhe davam com ela na cabeça. E depois que o escarneceram, despiram-no do manto e vestiram-lhe os seus hábitos.
E assim o levaram para o crucificarem. E ao sair da cidade, acharam um homem de Cirene, por nome Simão. A este constrangeram a que levasse a cruz dele padecente. E vieram a um lugar que se chama Gólgota, que é o lugar do Calvário. E lhe deram a beber vinho misturado com fel, e tendo-o provado, não o quis beber. E depois que o crucificaram, repartiram as suas vestiduras, lançando sortes, porque se cumprisse o que tinha sido anunciado pelo profeta que diz: repartiram entre si as minhas vestiduras, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam. Puseram-lhe também sobre a cabeça essa inscrição que declarava a causa da sua morte: Este é Jesus, Rei dos Judeus. Ao mesmo tempo foram crucificados com ele 2 ladrões, um da parte direita e outro da parte esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, movendo as suas cabeças, e dizendo: tu que destróis o templo de Deus e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma sorte, insultando também os príncipes dos sacerdotes, como os escribas e anciãos diziam: ele salvou a outros e a si mesmo não se pode salvar. Se é rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Livre-o lá agora, se é seu amigo. Porque ele disse: eu, pois, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. A morte do Messias. Mas desde a hora sexta até a hora nona se difundiram trevas sobre toda a terra. E perto da hora nona, deu Jesus um grande brado, dizendo: Rei, rei, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns, porém, dos que ali estavam e que ouviram isto, diziam: Este chama por Elias. E logo correndo, um deles, tendo tomado uma esponja, a ensopou em vinagre e a pôs sobre uma cana e lhe a dava para beber. Porém, os mais diziam: Deixa, vejamos se vem Elias a livrá-lo. E Jesus, tornando a dar outro grande brado, rendeu o espírito. Prodígios após a morte de Jesus. E eis que se rasgou o véu do templo em 2 partes, de alto a baixo. E tremeu a terra, e partiram-se as pedras, e abriram-se as sepulturas, e muitos corpos de santos que eram mortos ressurgiram. E saindo das sepulturas, depois da ressurreição de Jesus, vieram à cidade santa e apareceram a muitos. Mas o centurião e os que com ele estavam de guarda a Jesus, tendo presenciado o terremoto e os sucessos que aconteciam, tiveram grande medo e diziam: na verdade, este homem era o Filho de Deus. Achavam-se também ali, vindo de longe, muitas mulheres que desde a Galiléia tinham seguido a Jesus, subministrando-lhe o necessário, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A sepultura de Jesus. E quando foi lá pela tarde, veio um homem rico de Arimateia, por nome de José, que também era discípulo de Jesus. Este chegou a Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Pilatos mandou então que se lhe desse o corpo. Tomando, pois, o corpo, amortalhou o José num asseado lençol e depositou-o no seu sepulcro, que ainda não tinha servido, o qual ele tinha aberto numa rocha, e tapou a boca do sepulcro com uma grande pedra que para ali revolveu e retirou-se. E Maria Madalena e outra Maria estavam ali sentadas defronte do sepulcro, sentinelas em guarda do túmulo. E no outro dia, que é o seguinte ao Parasceve, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus acudiram juntos à casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, vivendo ainda, disse: Eu hei de ressurgir depois de 3 dias. Dá logo a ordem que se guarde o sepulcro até o dia 3º, por não suceder que venham seus discípulos e o furtem. E digam a Peble: ressurgiu dos mortos, e desta sorte virá o último embuste a ser pior do que o primeiro. Pilatos lhes respondeu: Vós aí tendes guardas, ide guardai-o como entendeis.
Eles, porém, retirando-se, trabalharam por ficar seguro o sepulcro, selando a campa e pondo-lhe guardas. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros.